Olá pessoal do sétimo ano, aqui é o professor Maxwell em mais uma aula das nossas aulas à distância. Então, vamos comigo para aprender matemática, gente. Então tá aí, esse é o nosso assunto, ok? Já está aí na tela de vocês, que é potenciação de números racionais. Então, já estamos vendo os números racionais há algum tempo, e agora chegou um tema bem interessante, gente, que é a potenciação, certo? Então, prestem bem atenção que vocês não vão ter dificuldade nenhuma para resolver qualquer questão desse tipo. Então vamos lá, eu trouxe uma definiçãozinha aqui para vocês sobre potenciação de números racionais. Então, na potenciação dos números racionais, devemos aplicar o expoente aos dois elementos da fração, o numerador e o denominador. Gente, preste atenção. Essa regra aqui, ela vem para quando o número racional está em forma de uma fração, certo? Por quê? Porque o número racional é todo aquele que pode ser transformado em uma fração. Vocês já viram aí nas aulas anteriores essas definições. Ou seja, professor, então, mas só pode se aplicar se ele tiver em forma de fração? Não. Se ele tiver aqui, esse aqui eu transformei em fração, né? 0,3, né? Transformei ele em fração. Vocês vão ver a resolução daqui a pouco. Mas se eu quisesse aplicar nele desse jeito, eu iria aplicar. E isso se o meu expoente fosse positivo. Nesse caso é negativo, vocês vão ver a diferença, certo? Mas vamos dizer que fosse 0,2, só para que a gente conclua que não precisa ser só em forma de fração, viu, gente? Vamos dizer que fosse 0,2 ao quadrado, né? Isso aqui é um número racional, né? Vai lá para a nossa parte dos decimais, números decimais. E aí eu ia fazer o quê? Resolver do mesmo jeito. 0,2 vezes 0,2. Certo, gente? Vocês iam responder desse mesmo jeito, sem precisar transformar em fração. Só que a regra geral ela vem em fração porque todo número decimal pode ser transformado em uma fração, né, gente? Na verdade, todo número racional pode ser transformado, não só os decimais, né? Então aqui vai dar, só acrescentando aqui, 0,04. Duas casas decimais, vocês vão ver aí, se vocês montarem, né, gente? Aqui só é transformar, só fazer uma continha de multiplicação, vai dar esse valor. Então percebam que os números racionais não precisam ser só em forma de fração. Mas aqui, como a regra geral está falando em fração, vocês vão ver agora também como fazer essa multiplicação, no caso essa potenciação, como fração, certo, gente? Mas não precisa ser fração, ok? Mas vamos lá. Eu tenho aqui em forma de fração, então preste atenção para que a gente não se alongue nesse vídeo. Gente, quando eu tenho aqui uma fração, que é um número racional, elevado a um expoente, vocês viram lá pelaquela regra da potenciação, que isso aqui, eu posso pegar esse 3, que está aqui em cima, e elevar tanto 2 quanto 5. Né? Ou seja, eleva o 2 ao cubo, foi o que eu fiz aqui na frente, gente. 2 ao cubo e 5 ao cubo, separadamente. E o 2 ao cubo, gente, vocês já sabem, né? Que é 2 vezes 2 vezes 2. Lá da regra de potenciação passada, né, gente? Não muda. Eu vou multiplicar a minha base, a quantidade de vezes do meu expoente. Se o meu expoente aqui é 3, minha base é 2, vou multiplicar eles dessa forma aqui. E a mesma coisa acontece com 5. Certo, gente? Só mostrando aqui o que aconteceu, para relembrar vocês, talvez vocês estejam um pouquinho esquecidos. Mas não que a gente viu isso aqui até nos números inteiros ainda esse ano, né, gente? Sei que vocês estão lembrados aí. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Por isso que aqui deu 8. E aqui, 5 vezes 5 dá 25. 25 vezes 5 dá 125. Que é este o resultado.
Então, gente, é isso aí. Quando eu tenho uma fração, né, elevada a um expoente, eu só vou elevar o expoente no numerador e no denominador. Ou seja, númerozinho de cima, númerozinho de baixo. E aqui, gente, ó, é só um lembretezinho lá dos números inteiros, né, naqueles números negativos. Quando eu tenho um expoente par, só lembrando lá do que vocês viram nos inteiros, quando eu tenho um expoente par, meu resultado vai ser sempre positivo. Aí eu coloquei aqui só para que vocês vejam. Eu vou pegar o 1, né? Vou pegar esse sinal de menos junto com 1, certo? Porque não é só 1, é 1 ao quadrado. 1 negativo ao quadrado, né? Então pego ele, ó, coloco ele ao quadrado e o 2 também ao quadrado. Gente, ó, lembrando que se eu coloco o sinal em um, eu não vou colocar no outro, né? Só para que vocês entendam que o sinal de negativo ele é de toda a fração, mas na hora do cálculo não preciso colocar ele nos dois. Certo, gente? E aí vocês iam ter que fazer jogo de sinal e ia dar resultados diferentes. Mas só para que vocês relembrem que quando esse 2 ele é ao quadrado, ou seja, não só ao quadrado, qualquer expoente par, se a minha base ela é negativa, o meu resultado ele vai ser positivo. Ó, percebam que aqui eu tenho menos 1 ao quadrado, que é menos 1 vezes menos 1. Né? Isso acontece por conta do jogo de sinal, viu, gente? Da multiplicação. Ó, menos 1 vezes menos 1. Faz o jogo de sinal. Vocês já viram que sinais iguais, o resultado é sempre positivo. Menos por menos é mais, né? 1 vezes 1 é 1. Por isso que aqui deu 1. Certo? Então percebam, isso aqui é só um lembrete para que vocês entendam que sempre que o meu expoente aqui ele é um valor par, então o meu resultado vai ser positivo, dependendo da base ser negativa ou não. Ok? E aqui o 4 normal, porque 2 ao quadrado, vocês sabem que é 2 vezes 2, que dá 4. Ok? Então aqui eu tenho 1/4, que não dá para simplificar, então eu paro por aqui. E só continuando aqui, para que a gente veja também quando o meu expoentezinho ele é um valor negativo. Quando o expoente é negativo, gente, vocês vão ter que fazer uma regrinha, ok? Mas vamos ver aqui primeiro, quero que vocês prestem atenção de onde iniciou. Né? Eu tenho aqui o 0,3. O 0,3 ele é um número decimal, né? E como vocês já viram na definição de números racionais, os números decimais também são números racionais. Então eu tenho aqui o 0,3. Mas como a regra geral ela se aplica à fração, principalmente quando é negativo, que a gente tem que inverter, vocês vão ver agora, então eu transformei o número decimal em uma fração decimal. Ó, e aí é simples, vocês já aprenderam a fazer isso. O numerador é o número que está aqui sem a vírgula. E eu tirando essa vírgula aqui, gente, ó, tirei ela, ficou 0,3. E 0,3 é a mesma coisa que 3. E aqui embaixo vocês vão colocar o 10, o 100, o 1000, dependendo da quantidade das casas decimais, que são os numerozinhos à direita da vírgula. Casa decimal, nesse caso aqui só tem uma, porque à direita da vírgula só tem o 3. Então, só é uma casa decimal. Então, se é uma casa decimal, vai ser por 10. Se for duas casas decimais, por 100. Ou seja, a cada casa decimal, vocês acrescentam um zero aqui embaixo. Como aqui só tem uma casa, que é o 3, casa decimal, então aqui vai ser apenas o 10. E aqui, gente, ó, o expoente negativo quer dizer que vocês vão inverter as bases. Certo? Então, a base aqui é 3 décimos. Eu inverto. E ao inverter, o meu expoentezinho, que era negativo, passou a ser positivo. Ó, inverti, gente. Então, o 10 estava embaixo, foi para cima. O 3 estava em cima, foi para baixo. Isso aqui foi a inversão feita, certo? E agora, para continuar, só resolver isso aqui. O 10 ao cubo, né? É o 10 vezes 10 vezes 10. Que vai resultar em
Só um momento, teve um erro de digitação, aqui está o 100, viu? Mas aqui tem mais um zero. É só um erro de digitação. Por quê? Quando eu tenho base 10, a quantidade que eu tenho no meu expoente vai ser a quantidade de zeros. Ou seja, por que isso acontece? Porque eu vou multiplicar o 10 por ele mesmo, nesse caso aí que é ao cubo, eu vou multiplicar o 10 por ele mesmo 3 vezes, certo? Deixa eu só passar aqui para que vocês entendam isso. Relembrem, na verdade, né? Vocês já viram isso aqui. Então, ó, 10 vezes 10 vezes 10. E nessas multiplicações com 10 é fácil, só repetem o 1 e acrescentam os zeros, que nesse caso aqui foram 3. Então, percebam que esse 100 aqui tinha sido um erro de digitação. Aqui é 1000, certo, gente? Então, ó, 3 ao cubo, que é 10 ao cubo, desculpe, que é 10 vezes 10 vezes 10, que deu 1000. Coloco 1000 em cima. E o 27 veio de onde? Porque aqui é 3 ao cubo, que é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 dá 27. Ok, gente? Então, por isso que aqui deu 1027 avos, que não dá para simplificar. Então, vocês deixam nesse mesmo valor. E agora, gente, para a gente finalizar a aula e ela não ficar muito longa, vou só passar aqui, relembrar um pouquinho a vocês das nossas propriedades, certo? Que talvez vocês precisem utilizar em algum momento estas propriedades. Como é que vocês vão utilizar? Simples, gente. Do jeito que vocês utilizavam nas outras aulas também. Lembram lá que vocês com os números naturais tinham propriedade. Nos números inteiros também tinha propriedade. Então não vai ser diferente com os números racionais. Deixa eu só tirar isso aqui para vocês e colocar aqui as 3 regras principais das propriedades. Não quer dizer que existe só essa, né? Mas essas são as principais, a que normalmente vocês usam, certo? Então, preste bem atenção que elas são muito importantes. Então, vocês já estão vendo aí em cima, já, na propriedade das potências, e em seguida vocês estão vendo uma multiplicação de potência de mesma base. Então, quando trabalhamos com números racionais, essas propriedades também se aplicam. Vamos ver aqui como. Ó, preste atenção. Aqui eu tenho 5 ao quadrado, 5 ao cubo e 5 a menos 4. Percebam que eu também tenho aqui um expoente negativo. Mas não tem problema, vocês fazem do mesmo jeito. Qual é a regra aqui? Ó? Eles estão se multiplicando, fazendo uma continha de vezes. Então eu vou fazer primeiro a regra da propriedade para depois resolver a minha potência. Por quê? Porque vai simplificar, vai tornar mais fácil o meu cálculo. Então percebam ó, que são bases iguais, né? Ó, base 5 e base 5. Então eu posso usar a regra da multiplicação de potência de mesma base. Eu faço o que? Eu repito a minha base e vou somar os meus expoentes. Somei o 2, mais o 3, mais o menos 6. Então, não esqueçam que o menos 6 ele vai ser colocado em parênteses porque ele é negativo. Eu estou somando um número negativo. Mas vamos ver quanto é que vai dar. Ó, 2 mais 3 dá 5. Vou até colocar aqui para que vocês entendam uma coisa. Somei esses dois, deu 5. Aí, mais menos 6. Gente, ó, mais menos 6, vocês não podem esquecer que quando eu tenho um número negativo, eu tenho que fazer aqui um jogo de sinal. Coloco parênteses e faço um jogo de sinal. Que jogo de sinal é esse? Então, do sinalzinho que está fora do parênteses com o que está dentro do parênteses. Então, aqui eu tenho mais e aqui tenho menos. Então, eu faço o jogo de sinal. Mais por menos. Por quê? Porque esse parênteses ele torna uma multiplicação. E na multiplicação, vocês usam aí a regra do jogo de sinal. Mas não esqueçam que é só por conta do parênteses. Se fosse somente o 6, ia ser 6 positivo e acabou. Ou 6 negativo se antes fosse um sinal de menos. Então aqui, ó, mais por menos dá menos.
Então vai ficar 5 menos 6. Aí vocês vão falar, não professor, mas a gente não está trabalhando com soma. Sim, gente, é soma. Só que eu estou somando um número inteiro, que é um número racional também. É isso? Então, a gente vai utilizar a regra do racional. Aí 5 menos 6, aquela coisa. Eu tenho 5, estou devendo 6. Eu pago 5, ainda fico devendo 1. Né? Ou, na regra específica, sinais diferentes, eu faço uma continha de menos. 6 menos 5 que dá 1. E conservo o sinal do maior, onde o maior aqui é o 6. Então aqui eu peguei o resultado que foi 1 e o sinal do maior que foi o sinal de menos, que estava no 6. Muito bem, então o que é que acontece aqui? 5 menos 6, menos 1. Então, por isso aqui que o meu expoente, quando eu fiz a continha, deu menos 1. Aí eu fiquei com 5 elevado a menos 1. E agora sim eu desenvolvo a minha potenciação. O que é que acontece? Se é negativo, eu vou inverter as bases. Aí você diz, não professor, mas como é que o senhor vai inverter se não tem uma fração? Mas aí, gente, vocês vão ter que entender uma coisa. Todo número natural, eu posso representar ele em forma de uma fração também. Ó, se eu tenho 5, é a mesma coisa ter 5 sobre 1. Sempre é o 1, gente, sempre. Então o que é que acontece? O 1 vai para cima e o 5 vai para baixo. E o expoente que era menos passa a ser mais. Então vai ficar 1 positivo. Então vai ficar 1, e aqui no denominador 5 elevado a 1. Faz aqui o resultado, né? 5 elevado a 1 é a mesma coisa que 5. Repete 1 em cima e acabou. Usei as minhas propriedades, que era aqui, ó, da multiplicação, que facilitou, só fui somar os expoentes, né? E no final tive que inverter, por quê? Porque isso aqui é negativo. Se ele for positivo, gente, vocês vão fazer normalmente a continha, não vão precisar inverter. Que é o que vai acontecer aqui nesse segundo caso. Então, isso aqui é uma fração, né? Por que uma fração? Toda fração é uma divisão, e aqui eu estou representando a propriedade da divisão de potência de mesma base. Percebam que aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 3, que são as bases. Então, como é que eu faço na divisão? Ao contrário da multiplicação. Ó, então eu vou repetir a base, vou diminuir os expoentes. Aqui era 10, aqui era 7. Então vai ser 10 menos 7, que é igual a 3. Aí, como eu falei, então aqui eu não vou precisar inverter. Por quê? Porque não tem sinalzinho de menos aqui. Eu só vou fazer a potência normal. Que nesse caso 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. Finalizando, 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 dá 27, que foi justamente o resultado que eu coloquei aqui para vocês. Ok, gente? Vamos lá? E agora, só para exemplificar mais uma propriedade aqui, uma das mais utilizadas, né? Eu só vou passar essas três para vocês. E as outras, se vocês quiserem, gente, podem relembrar lá nos números inteiros que eu passei. E nos naturais também. Mas vamos lá. Percebam aqui. Potência de potência, gente. É bem simplesinho. Vocês vão repetir a base. Nesse caso, a base é o 1. E vão multiplicar os expoentes. Ó, 2 vezes o menos 3 vezes o menos 5. Então, ó, como é uma multiplicação, gente, mesmo sendo os expoentes, vocês vão ter que fazer jogo de sinal. Qual é o jogo de sinal? O primeiro 2 ele é positivo, então mais por menos, que dá menos, porque sempre tem sinais diferentes, dá menos. Então, se o resultado aqui deu menos, aí agora eu vou fazer menos por menos, que dá mais. Ó, sei que o meu expoente agora vai passar a ser positivo, por conta do jogo de sinal. E agora faz a multiplicação. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 5 dá 30. Então, ó, deu 1 elevado à 30ª potência. E o que é que eu faço? Resolvo isso aqui. Ah, professor, expoente 30 é difícil. Vocês viram lá nas regras que quando a base é 1, né, aqui vai dar sempre 1.
independente do seu expoente. Quando a base é 1, vai dar sempre 1. Por quê? Porque esse 1 vai se multiplicar por ele mesmo 30 vezes. Mais 1 vezes 1 dá 1. Vezes 1 dá 1. Vezes 1 dá 1. Ou seja, sempre a multiplicação vai dar 1. Por isso, quando eu tenho potência de base 1, o resultado é sempre 1. Gente, só para finalizar esse vídeo, vocês não esqueçam lá daqueles casos especiais que também vão servir aqui, viu gente? Por exemplo, 2 elevado a 0 sempre vai ser 1. Qualquer número elevado a 0 vai ser 1. Mesmo ele sendo uma fração. Então, se eu tiver, por exemplo, 1/2, que é uma fração, vou elevar ele a 0. Independente se era uma fração, como o expoente é 0, o resultado dá sempre 1. Certo? Então é isso, gente. Então, espero que vocês não se esqueçam dessas coisinhas. Na verdade, de tudo que eu passei aqui para vocês hoje. Ok? Então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa aula aí. Estudem aí com força. E eu fiz essas aulas com muito carinho para vocês. Certo? Um abraço do professor Maxwell. E até a próxima aula, se Deus quiser.